No centro de uma cratera em Marte, existe uma montanha feita de camadas de tempo. Na base, rochas formadas na presença de água, mais acima, minerais deixados quando o clima começou a secar. Entre uma faixa e outra permanece a história de um mundo que nenhum ser humano conheceu. Desde 2012, uma máquina sobe essa montanha alguns metros por vez, fotografa o terreno, perfura rochas e examina o pó num laboratório que carrega dentro do próprio corpo. Ela foi enviada para descobrir se Marte já ofereceu condições em que a vida poderia surgir e sobreviver. A máquina se chama Curiosity. Mas por baixo dessa missão existe uma pergunta que talvez nem seja sobre Marte. Por que precisamos tanto saber? Durante séculos, Marte foi apenas um ponto avermelhado no céu. Depois, sondas e observatórios revelaram vales, canais secos e minerais alterados pela água. As marcas vistas de longe não bastavam. Um rio pode atravessar um ambiente hostil. Um lago pode existir sem reunir tudo o que a vida exige. Era preciso tocar as rochas e reconstruir as condições em que elas se formaram. Foi para isso que a NASA criou a missão Mars Science Laboratory. Com o tamanho de um automóvel, o Curiosity levava câmeras, uma broca, um laser e instrumentos capazes de analisar amostras no próprio planeta. Lançado em novembro de 2011, ele chegou a Marte depois de mais de 8 meses de viagem. Antes de investigar o passado, porém, precisamos sobreviver ao presente. A cápsula entrou na atmosfera marciana a quase 21.000 km/h. Da entrada até o solo, a descida levaria 7 minutos. Um sinal de rádio precisava de mais tempo para chegar à Terra. Quando os engenheiros soubessem que a entrada havia começado, o pouso já teria terminado. Restava esperar por uma notícia que já era passado. A sequência ficaria conhecida como os 7 minutos de terror. Escudo térmico, paraquedas e, por fim, uma plataforma sustentada por motores que baixou o rover por cabos até o chão. O Sky Crane. O sinal finalmente chegou. O veículo estava inteiro dentro da cratera Gale. Era 6 de agosto de 2012 no Brasil. E ainda 5 de agosto na Califórnia, data usada pela NASA nas comemorações. Seu destino era o Monte Sharp, uma elevação de cerca de 5 quilômetros no centro da cratera. O plano era alcançar sua base e começar pelas formações mais antigas. Nas primeiras semanas, as câmeras encontraram seixos arredondados. Na Terra, pedras assim ganham forma quando uma corrente as transporta e desgasta suas bordas. O Curiosity havia pousado perto do leito de um antigo curso d'água. Num lugar hoje completamente seco, as primeiras pedras ainda carregavam a forma deixada pela corrente. O rover seguiu para uma depressão chamada Yellowknife Bay. Ali encontrou argilito, rocha formada quando lama se deposita no fundo de uma água calma e endurece ao longo do tempo. Em fevereiro de 2013, uma broca entrou pela primeira vez numa rocha marciana. O pó seguiu para os instrumentos do veículo, e o resultado mudou a compreensão da cratera Gale. A amostra continha minerais de argila, produzidos pela interação prolongada entre rocha e água. Aquele ambiente não havia sido extremamente ácido nem salgado. Também estavam presentes elementos fundamentais e fontes químicas de energia que na Terra podem sustentar micro-organismos. Água líquida, elementos essenciais, energia disponível. E tempo. Há mais de 3 bilhões de anos, Yellowknife Bay poderia ter sustentado formas simples de vida, caso elas existissem. A resposta veio cedo. Ao menos naquela região, Marte já reuniu condições habitáveis.
Mas habitável não significa habitado. O Curiosity não encontrou células ou fósseis que permitissem afirmar que organismos viveram ali, nem poderia. A missão avaliava o ambiente. Seus instrumentos não bastariam para encerrar essa busca. As rochas mostraram ainda que lagos e cursos d'água persistiram na cratera por muito tempo. Também preservaram moléculas orgânicas, compostos de carbonos relacionados à química da vida, mas que podem surgir por processos geológicos ou chegar em meteoritos. Encontrá-las não prova que houve vida, mostra apenas que parte dessa química resistiu ao tempo e à radiação. Em abril de 2026, uma amostra coletada nas encostas do Monte Sharp revelou 21 compostos de carbono. 7 deles nunca haviam sido detectados antes em Marte. A origem permanece desconhecida. A descoberta não encerrou a questão, apenas a tornou mais precisa. Ao subir o Monte Sharp, o rover também encontrou ondulações de um antigo lago numa faixa associada a um período mais árido. O planeta vermelho não secou de uma vez. O deserto avançou, mas a água ainda retornou. O antigo Marte teve quase tudo que um ambiente habitável exigia. Só não sabemos se a vida chegou a surgir ali. Quase 14 anos depois do pouso, o Curiosity carrega a travessia no próprio corpo. Rochas pontiagudas abriram furos nas rodas, e a equipe precisou adaptar instrumentos que começaram a falhar. Planejado inicialmente para pouco menos de 2 anos terrestres, ele continua subindo o Monte Sharp poucos metros por vez, uma camada depois da outra. Em 2013, no primeiro aniversário do pouso, engenheiros usaram um mecanismo interno do laboratório SEM para tocar uma melodia de aniversário em Marte. Aconteceu uma única vez. O Curiosity não sabia a data, não ouviu a música e não guardou lembrança dela. Mesmo assim, a internet transformou o episódio na história de um robô que cantava todos os anos, sozinho no deserto marciano. Essa tradição nunca existiu. A necessidade de imaginá-la nasceu do lado de cá. O rover continua atravessando a memória de um mundo que mudou, procurando nas rochas uma resposta que ainda não apareceu. Até que elas digam mais, o Curiosity continuará subindo. E somos nós que daqui continuamos cantando por ele.